Olá, estou filmando a mesa para não me identificar. Hoje quero esclarecer por que há pessoas com lesão medular que andam e pessoas com lesão medular que não andam. E a diferença entre fratura na vértebra e lesão medular. Uma menininha, um bebê de 10 meses de idade, imaginem a cena, foi atropelado. Os anos se passaram. Como ela era criança, era leiga e acreditava na fantasia e em tudo que falavam para ela. Ela estava na escola, estudou em escola normal e, acreditando que a fé a faria andar, que todos disseram isso, ela espalhou para a escola inteira que ia andar aos 9 anos de idade. Porque quando pulava corda, batia a corda para as outras crianças pularem, batia sempre que ela ia andar com 9 anos, quando ela cantava. Com quantos anos a menina vai andar? Com 1, com 2, com 3 e sempre parava no 9. Essa menina fez 9 anos e não voltou a andar. Achando que a culpa fosse sua, que fosse inferior, que não tivesse fé suficiente. Como não tinha esclarecimento, começou a se bater e se xingar, achando que a culpa fosse dela. Com o tempo passando, ela foi se especializando. Os anos foram passando e essa menina virou adulta. Após virar adulta, e com anos e anos pesquisando sobre o assunto, ela conseguiu entender. As pessoas que voltam a andar é porque tiveram lesão incompleta. Outros termos: lesão incompleta, lesão reversível e lesão temporária. São todos alguns dos termos usados para tipos de lesão que a pessoa volta a andar. Então, não significa que essas pessoas tenham mais fé que as demais. A pessoa sofre uma lesão medular incompleta e porque ela voltou a andar em pouco tempo, ela teve pouco tempo de experiência para pesquisar sobre o assunto, então com 4 anos, essa pessoa ainda é leiga sobre o assunto. Ela não pesquisou nada ainda muito da matéria e não tem esclarecimento suficiente para pesquisar sobre este assunto. E essas pessoas acabam andando antes de um tempo que seja esclarecedor para ela. Aí, esta menininha, que já virou adulta, foi fazer reabilitação em alguns lugares diferentes. E lá ela pensava, por que ele ficou lesado durante um tiroteio com a polícia, durante um assalto? Este outro estava traficando drogas e ficou lesionado, brigando com a polícia. O outro ficou deficiente, salvando uma moça que ia ser atropelada, e ele não voltou a andar. O outro caiu da laje porque era pedreiro, era forma dele sustentar a família, e ele não voltou a andar. Eu fui um bebezinho atropelado aos 10 meses de idade, porque eu também não voltei a andar, e porque essas demais pessoas que erraram, dirigiram alcoolizadas, e por que elas vão voltar a andar? O que acontece com isso? E essa menina foi pesquisando e entendeu tudo isso. Todos mereceriam uma segunda chance, mas acontece que é indeterminado, qualquer um está sujeito a uma lesão completa ou incompleta. E essas pessoas que fizeram coisa errada e voltaram a andar, falavam para essa menininha: é só ter fé. Eu tenho fé, você não. Se essa pessoa tem fé, por que ela chegou a entrar no caminho errado?
Uma pessoa com fé não deveria entortar seu caminho, esta menininha respondeu. E então é isso, essa menininha foi pesquisando o assunto, estudou inglês, fez faculdade, pós-graduação, entrou em contato com vários países, China, Estados Unidos, Inglaterra, e acabou aprendendo muito na área, que uma lesão completa, a pessoa não volta a andar. A questão não é fé. É como se fazer... É como um povo indígena que uma vez ouvi, onde as meninas engravidam e colocam a desculpa no boto cor-de-rosa, né? E, na verdade, tem uma explicação, nós sabemos exatamente porque essas meninas engravidaram. E a resposta não é o boto. E é isso que acontece. Quando a gente não acha uma explicação, é porque a gente está leigo no assunto e precisa pesquisar mais e mais e mais, até conhecer a verdadeira situação. Como, por exemplo, você não ensina num jardim de infância equação de segundo grau para uma criancinha de jardim de infância. Assim como você não ensina a música Meu Lanchinho para alguém que esteja no colegial. Por quê? Para alguém que esteja no colegial, é um desafio bobo demais para essa pessoa. Ela não vai sofrer nem um pouquinho com isso. Óbvio que ela vai dominar essa música. Já se você passar, então, ela precisa de um desafio de acordo com o nível dela, com o amadurecimento dela. Então, ela estudará coisas mais difíceis que acabam a desafiando. E se você passar equação de segundo grau para uma criancinha do jardim de infância, vai ser muito pesada a carga para ela. Ela vai sofrer demais, vai ter muita dificuldade, ela não conseguiria suportar. E é isso que acontece muitas vezes com as lesões. Se você não andou, sua lesão é completa, você só vai andar quando surgir uma cura na medicina, não é porque você não tem fé, é porque você está evoluído a tal ponto que precisa de um desafio maior que outras pessoas não conseguiriam carregar esse desafio. Seria demais, seria muito pesado, porque elas não têm o desafio preparado para isso. Então, cada um tem a dificuldade que consegue suportar e assim tocar a vida. E sobre fratura na vértebra, isso não significa lesionar a medula. A medula é um fiozinho, tipo um fio de cabelo, é super fininho. Quando você tem uma lesão incompleta, você fere parte desse fiozinho. Quando ela se rompe completamente, há uma lesão do núcleo dos neurônios, aí é irreversível. A maioria das lesões conhecidas até agora por mim são incompletas. E já a vértebra é o osso. Uma fratura na vértebra significa ter lascado o osso, quebrado o osso. Isso não vai dizer se você vai andar ou não, né? Porque nós mandamos o comando do nosso cérebro e esse comando passa pela medula e não pela vértebra. Depende da medula. É ela que vai dizer a gravidade de uma lesão, se a pessoa dá sequela de uma lesão. Então, tem todas essas diferenças. A diferença entre lesão completa e incompleta, a diferença de fratura na vértebra e não fratura na vértebra. Obviamente que a lesão incompleta
Também pode acontecer com todas as pessoas, com heróis e bandidos. Dependendo, é indiferente do tipo de pessoa que você é. Assim como a lesão completa pode também acontecer com heróis e bandidos. Ambos os tipos de lesões. Assim, eu também conheci pessoas que foram tentar ajudar também e tiveram lesão incompleta. E é isso que define. Eu já vi médico que, como uma pessoa é muito simplória, ele, para não ter que dar uma aula de medicina, ele fala: com a sua fé você vai andar. Já aconteceu isso uma vez com um rapaz que levou tiro de polícia e ficou paraplégico e voltou a andar. E o médico dizia para ele: com sua fé você vai andar. E aí ele voltou a andar. Mas ele não tinha esclarecimento suficiente para entender determinado tipo de lesão. E o médico, ele precisa de lucro. Ele não pode ficar tempo demais com o paciente. Geralmente, o tempo de uma consulta é 15 minutos. E às vezes a pessoa é tão simplória e não vai conseguir entender nem o que seria uma medula. Muitos confundem, inclusive, lesão medular com problemas na medula óssea. São medulas completamente diferentes, né? E o médico, para simplificar, vê que o tipo de lesão da pessoa é incompleta e fala que com a fé ela vai andar para não ter que explicar tudo para ela. Foi o que aconteceu com esse rapaz que levou tiro, brigando com a polícia, e ele voltou a andar. E ele foi falar para aquela menininha que ele estava andando porque ele tinha fé e que ela precisava ter isso. O que um bebezinho precisa? O que o bebezinho entende disso? Outra coisa, os médicos são estudiosos como a gente. Do mesmo jeito que a gente fez uma faculdade numa área, os médicos fizeram faculdade na área da medicina. Cada um faz a faculdade na sua área. E muitas vezes eles ou faltam da aula, ou cabulam, ou pagam para alguém fazer seus trabalhos escolares, como em qualquer outro curso universitário. E muitas vezes eles ficam leigos. Uma vez eu fui em um que falou para esta menininha: o T12 começa no pescoço e o T1 é no final, o que é completamente errado. O nível T1 é o primeiro ossinho após o pescoço. O segundo ossinho após o pescoço é T2. O terceiro ossinho após o pescoço, T3. E assim por diante. Então, não começa com T12. Termina com T12, o nosso segmento. E o nível do pescoço é C, que é a cervical. C1 é o primeiro ossinho, C2, o segundo ossinho do pescoço. E assim por diante. Eu fiquei tão assustada com esse médico que, ao pedir outro, a gente falou para ele que a gente tinha vergonha de passar com o médico homem, mas para não ter que dizer sobre isso para ele, que ele poderia inclusive ter a carteira dele cassada, né? Então é isso. Esses são os determinados tipos de lesão. Tem médicos também que se antecipam no diagnóstico e dizem que a lesão é completa sem ser. Por quê? Porque como a lesão é recente, a medula está inchada. Lesão recente é aquela lesão com até 2 anos. E quando a medula fica inchada, parece ser completa, porque não passa o estímulo nervoso. Além disso, conforme a medula vai desinchando,
a pessoa vai ganhando melhoras se a lesão for incompleta. E essa é uma outra alternativa de grandes erros de diagnósticos. E outra coisa comum é que quando a pessoa acaba de sofrer a lesão, às vezes ela pode não sentir nada, ficar completamente mole, não mexer nada. Como foi o caso desta menininha que conheci. Esta menininha, por ser bebezinha, a lesão, ela não conseguia dizer até onde ela sentia. Porém, a mãe dela tinha que segurar sua cabecinha, porque ela saiu toda mole, incapaz de sustentar a própria cabeça. Depois, como a lesão dela era completa, ela foi melhorando até a altura da lesão. Pessoas com lesão completa podem ficar mais frágeis no começo do acidente. E ela vai recuperando até a altura da lesão. Então, essa menininha passou a se sentar, a sustentar a própria cabeça e a mexer seus braços. Mas uma pessoa com lesão incompleta vai tendo melhoras, inclusive abaixo do nível da lesão. Então, fiquem de olho e não se contentem com a seguinte informação dos leigos de não sei explicar o porquê esta pessoa andou. Não há explicação. Há explicação sim, quando não encontramos uma explicação, é porque estamos ainda leigos sobre determinado assunto. Após estudarmos anos e anos e anos, conseguimos chegar a esta conclusão. Então, comecem a pesquisar, exijam mais informações do médico de vocês. Não vamos aceitar ficar leigos. 20 anos de pesquisa foram poucos ainda, não há tudo que se sabe. Porque cada vez a pessoa vai descobrindo mais coisas e mais coisas e mais coisas. Então, é isso aí. Espero que o vídeo tenha esclarecido. Obrigada.